Muito bem, chegou a hora da gente analisar o mercado do boi, um mercado que precisa ser olhado de duas maneiras, ou melhor, de dois períodos diferentes. O que pode acontecer agora no curtíssimo prazo, principalmente nesse início de mês de dezembro, em relação principalmente à expectativa de demanda aí, será que isso vai ser suficiente para alterar o preço da arroba? E também o que vai acontecer no início do ano, afinal de contas, a gente tem aí um tradicional arrefecimento da demanda, né? Tanto do mercado interno quanto de exportação, mas esse ano tem uma peculiaridade, a oferta. Talvez com o atraso das chuvas, a quantidade de animais ofertado logo no primeiro mês não seja suficiente para equilibrar a oferta e demanda. Será? Tudo isso a gente vai conversar agora, vai comentar agora com o Douglas Coelho. Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como eu disse, são dois períodos pertinentes aí da gente entender, né, Douglas? E um deles já está começando, que é essa preparação para o início do mês. Havia até algumas análises dizendo que a gente poderia ver uma reação, ainda que tímida, do preço da arroba nesse período, mas me parece que estamos caminhando para uma estabilidade das cotações, Douglas, é isso mesmo? Os abates já praticamente formados, enfim, um interesse diminuído pela arroba. Conta para a gente o que você está vendo nesse mercado aí, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, muito pertinente sua entrada, né? A gente acredita que o momento de euforia talvez já tenha ficado para trás, né? Quando o pessoal, todo o mercado, né, falava boi de 300, vai ter boi de 300 e agora não vai ser, tal, tudo mais. E a gente está vendo um cenário pelo menos mais definido, né, nos próximos dias, até o final do ano, como você bem colocou. Por quê? Porque as indústrias conseguiram fazer as escalas de abate relativamente com maior facilidade, estão menos apertadas quando a gente compara 30 de novembro agora com 30 de outubro. A situação não é confortável, né, mas é menos apertada, a oferta enxuta é estrutural. E também a gente está vendo um recuo dos preços da carne no atacado, né? Não só da carne bovina, mas também das proteínas alternativas, principalmente do suíno. Então isso deixa os fundamentos pelo menos mais calmos, né? Isso equilibra, né? A oferta continua enxuta, mas por outro lado a demanda também continua pelo menos mais calma, né? Para dezembro a expectativa é que as exportações sejam mais calmas, então a gente acredita sim em preços mais comportados, pelo menos nesses próximos dias. Para que a arroba suba, é preciso que haja uma necessidade dos frigoríficos comprarem e também um preço da carne que justifique um aumento da arroba. A primeira parte, necessidade dos frigoríficos comprarem, pelo que eu estou entendendo, as escalas de abate avançaram. Quanto tempo? Qual é o tamanho das escalas hoje, Douglas? Sim, boa parte dos frigoríficos tentam compor as escalas aí da segunda e da terça-feira da próxima semana, que seriam os dias 7 e dia 8. Mas esse não é um cenário geral, tem alguns frigoríficos que estão até mais confortáveis para meados ou final da próxima semana. Isso deixa alguma flexibilidade, né, para o pessoal não entrar nas compras já nessa primeira semana, nesse primeiro dia já com todo vapor, né? Gostam de testar, ver como é que está o mercado, sair com preço amanhã pela manhã ou hoje pela tarde, né? Essa é a nossa visão. Qual é o preço da arroba hoje? O que você tem como referência aí na Radar? Sim, boa parte dos preços de balcão aqui em São Paulo hoje estão em 275 até 280. É claro que abaixo de 278, 279 o fluxo de negócios fica menor, né? E pensar que R$ 3 reais acima do preço de balcão aí num cenário de oferta enxuta é totalmente normal. Então nossa referência hoje está ao redor de R$ 281 reais à vista, livre aqui em São Paulo para arroba. 281. E o preço da carne, Douglas? Nossa referência hoje está em 17,73, né? Isso da carcaça casada. É bem importante lembrar que ela chegou a fazer um pico e agora ela está recuando, né? Está num momento que ela está voltando um pouco aí desde os últimos dias. Qual que foi o pico? Só para a gente comparar? O pico foi R$ 18,18. R$ 18,18 entre os dias, só ser mais preciso aqui, um segundinho, entre os dias 18 e 19 de novembro. Muito bem.
alguma possibilidade desse preço voltar a subir ou essa concorrência com as carnes alternativas que você pontuou aí deixa essa condição mais difícil? Pois é, né? Por um lado a gente tem o final de ano agora, e isso aumenta, querendo ou não, as confraternizações, mesmo que um pouco mais limitadas, né? A gente viu agora a questão do confinamento, restringindo bares, restaurantes, que pode já acontecer em São Paulo, isso adiciona alguma preocupação em relação ao consumo de carnes, né? Querendo ou não, o food service, bares, restaurantes representam boa parte do consumo, né? Mas sem dúvida, assim, a gente passa por um momento de pandemia agora, o desemprego está relativamente alto, a renda disponível da população, mesmo com a questão das transferências de renda do programa do governo, segue um pouco limitado, né? E o suíno voltando mais tira a competitividade da carne bovina, né? Isso pode deixar o mercado assim um pouco mais limitado. A gente viu um pico, um movimento de alta muito rápido da carcaça. Agora a gente está talvez até no início desse movimento, né? Se recuasse um pouco mais, se voltasse um pouco mais, não seria um ponto fora da curva, porque o movimento foi relativamente grande aí, né? Até um movimento de alta é feito então uma tendência de alta é feita de movimentos de altos e baixos. Então, é uma correção de mercado, mas querendo ou não, a carne suína também adiciona alguma falta de competitividade nesse momento. Muito bem, então, teoricamente, perde-se a força aí de um aumento da carne, consequentemente um repasse disso para o preço da arroba. Então, podemos ver correções, mas pouca coisa, mais a nível de correção do que uma mudança de patamar de preços no curto prazo, certo? Exato, exatamente. Muito bem. Essa é a análise do mercado agora. Só uma questão que faltou ponderar nesse cenário é a exportação. A exportação pode ser uma surpresa ou não, Douglas? Também está aí dentro do padrão, dentro da normalidade, não vai trazer nenhuma surpresa que possa adicionar preço à arroba? A gente não acredita em grandes surpresas para a exportação. Novembro tem tido um bom desempenho, é possível que fique praticamente nos mesmos níveis de outubro ou até um pouco acima de outubro, né? Então não tem grandes mudanças. A gente deve ver o MDIC soltando os dados aí amanhã ou até quarta-feira, mas assim, já está bem precificado, a gente não acredita em uma mudança relevante para novembro, não. Deve ser algo bem próximo, bem parecido com o mês anterior. E para dezembro? Para dezembro é possível pensar, sim, num recuo não relevante, mas um volume mais comportado, sim, né? A gente até havia dito nos bate-papos anteriores que a China já começa a tirar um pouco o pé das compras a partir da primeira semana de dezembro, né, justamente para ter um tempo hábil aí dessa carne que está sendo enviada agora para fazer o estoque do Ano Novo Chinês, né, e naturalmente tem menos dias úteis, a exportação deve ficar mais calma, então em dezembro a gente acredita que os volumes devem ser um pouco mais comportados também em relação a outubro e em relação a novembro. Muito bem, então na visão aí da Radar Investimentos, o mercado trabalhando dentro de uma estabilidade, pequena correção apenas, mas sem mudança dos atuais patamares que estão aí na casa dos 280, algum em torno, oscilando em torno disso aí, para a arroba do boi. Agora, e para o começo do ano, Douglas, o que muda? A gente tem aí a demanda, né, que é tradicionalmente menor, em função dessa chegada dos impostos, do menor consumo, enfim. Tem uma exportação que alguns acham que pode continuar com a China demandando, outros acham que a China vai realmente sair do mercado, como aconteceu no ano passado, e isso pode dar uma esfriada aí nas exportações. E tem a questão da oferta ser ponderada também. Como é que vai ficar essa relação entre oferta e demanda no primeiro mês do ano, ou pelo menos nesse início do ano, na sua visão, na sua análise, Douglas? Perfeito, muito bem colocado. É claro que para o início do ano a gente tem algum tempo até lá, né? Esse mercado é diário bem dinâmico, mas tem alguns pontos que a gente está olhando aqui bem atento, né? Como você bem colocou, vamos por ponto. Exportação, né? Acho que 2021 deve ser um ano bom, sim, sem dúvida. A questão de proteínas na Ásia como um todo continua sustentando nossas exportações. Só que, assim, janeiro, tipicamente, é um mês de volume menor, né? Se a gente for olhar
2020 como um todo, em janeiro a gente exportou ao redor de 117 mil toneladas em janeiro, né? Comparando aí com setembro, outubro, novembro, foi 142, 162, 170, só para a gente ter uma noção de grandeza. 2019, janeiro, a gente exportou 102, 103 mil toneladas, né? Em setembro, outubro, a gente exportou 170, 123, 155, então bem menor. Em 2018, em janeiro, a gente exportou 99 mil toneladas de carne bovina in natura, né? Em setembro, outubro, novembro, a gente exportava 150, 135, 136. Então é natural pensar que em janeiro a exportação deve ficar mais contida. Isso pelo lado da demanda externa. Pelo lado da demanda interna, qual que é a nossa visão? A renda disponível da população continua relativamente limitada, o desemprego continua alto e a gente tem um agravante que vai ser a redução dos programas de distribuição de renda, né? Talvez uma família que recebia uma renda maior com os auxílios deve receber menos, né? Isso somado com impostos, compromissos assumidos no final do ano, cheio dos IPs, né? IPVA, IPTU, material escolar das crianças. Então, naturalmente, a renda disponível da população em janeiro é mais calma. Então, a demanda interna também a gente acredita que deve ser, pelo menos, menor do que outubro, novembro e dezembro, quando a gente olha para 2020 e 2021. Talvez essa diferença de janeiro do mercado interno para novembro, dezembro de 2020 seja até maior justamente por essa redução dos programas assistencialistas. Isso a gente está bem atento. Talvez essa demanda interna sofra mais em 2021 em janeiro em relação a 2020, de janeiro de 2020 e janeiro de 2019. Muito bem. Agora, em relação à oferta, como você bem colocou também, tem um ponto que a gente está bem atento, né? Que são as chuvas, né? As chuvas vão ditar boa parte dessa intenção do pecuarista em vender esse animal ou não. E além das chuvas, a gente tem uma reposição muito cara, historicamente cara, seja o bezerro, seja o boi magro. É difícil pensar que o pecuarista vai vender esse animal terminado a qualquer custo ou desespero para entrar numa reposição muito cara, né? Vai ser uma relação de troca desfavorável aí. Então esse fator pode limitar a oferta nesse primeiro momento, mesmo que a gente tenha uma demanda aí relativamente mais fraca olhando para os anos anteriores. E tecnicamente gerenciar a oferta é mais fácil em função do gado estar no pasto, certo? Sim, sim. Esse boi de pasto agora, ele volta a ter dono, né? Ele não tem aquela dieta cara todo dia. As chuvas beneficiam, né, ele ficar no pasto, né? Ao contrário do confinamento, que a chuva atrapalha o manejo, né? Deixa esse ganho de peso mais difícil, né? As chuvas beneficiam e dão poder para o pecuarista. Muito bem, mas quando a gente compara, por exemplo, na B3, o novembro e o janeiro, a gente vê um recuo aí significativo, 15 reais, entre 15 e 20 reais aí, dependendo do mês que você analisa. Será que caiu isso tudo mesmo, Douglas? A gente tem uma situação de contratos em aberto ainda para o janeiro diferente da situação de contratos em aberto para dezembro e para novembro. Hoje, o último dia do novembro, ele já está praticamente encerrado, só tem mais um dia para ser contabilizado, mas tem 4.129 contratos em aberto. Para o dezembro, a gente tem 8.619 contratos em aberto. E para o janeiro, a gente tem apenas 2.321. Né? Ele tende a ganhar liquidez assim que o novembro passar, isso é fato, né? Mas o mercado já precifica sim, alguma pressão pelo lado da arroba, isso é fato. Né? Saber se vai cair tudo isso, né? Não sei, talvez o tempo seja curto demais para ter um recuo tão drástico. Mas como bem coloquei para você também, né? A demanda em janeiro deve ficar mais reprimida e isso pode influenciar numa pressão sim, que o mercado deve ficar mais contido, né? Menos eufórico, até menos eufórico do que a gente vê hoje, que já era menos eufórico em relação a começo de novembro, meados de outubro, isso é fato. Mas um boi entre 260 e 270 não é de todo ruim, afinal de contas é um nível acima do janeiro desse ano, né? E acima das expectativas do mercado, né, Douglas? Exato, muito bem colocado, né? Talvez se a gente perguntasse para qualquer pecuarista ou para qualquer pessoa de mercado, quando a gente estivesse em janeiro ou fevereiro de 2020, né, que ele venderia um animal terminado dele por 280 no começo de dezembro, no final de novembro, ninguém esperaria, né?
apesar de todos os fatores que a gente teve em 2020, foi um ano muito bem remunerador, né? Um ano que trouxe oxigênio para a pecuária, não só para a pecuária, mas para todos os segmentos ligados a ela, né? Genética, insumo, produtos veterinários, enfim, de uma maneira como um todo, né? E pensar que se o mercado recuasse para 260, 264, não seria um ponto fora da curva, não. Ainda seria preços remuneradores. Muito bem. Agora, o problema é olhar para o bezerro também. Será que o bezerro vai ter esse mesmo comportamento, né? Exatamente, né? Acho que principalmente o ciclo pecuário, essa é a virada da chave, né? A cria começa a ser menos rentável, né? Quando a cria começa a ser menos rentável, começa o descarte de vacas e a roda gira dessa maneira. Mas pelo menos que a gente tem visto, os dados do INDEA-DMT, que é o principal estado pecuário do país, nos últimos meses, né, em 2020, se não me engano, no segundo trimestre, o pecuarista ainda retia essas fêmeas, né? Ele tentava aumentar a esteira na fábrica de bezerro dele. Então ele retia essas fêmeas para tentar aumentar a produção de bezerro e fomentar o aumento do rebanho dele. Muito bem. Vamos acompanhar para ver como vai ser esse começo do ano e principalmente essa movimentação de final de ano aí, para a gente entender para onde que a arroba do boi pode caminhar. Mas o fato é que a gente encerra o ano em preços ainda inéditos para o período, enfim, e a gente começa o ano também dessa forma, com preços bem acima do que a gente via acontecer em anos anteriores. Vamos torcer para que esses preços, no final das contas, sejam remuneradores aí para o produtor. A gente está de olho por aqui, o Douglas também de olho por lá na Radar Investimentos. Qualquer novidade, avisa a gente, Douglas. Pode deixa comigo. No que eu puder ajudar, conte conosco aqui. Valeu, um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Um forte abraço, uma ótima semana. Até mais. Valeu. Daí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Douglas, ao contrário do que algumas análises estão indicando, o Douglas não acredita numa mudança de patamar de preços da arroba nesse início de dezembro, não. Uma permanência, uma estabilidade ou apenas alguma correção em função aí, de uma demanda um pouquinho mais aquecida para as festas de final de ano, mas não uma mudança de patamar. Hoje a referência é de R$ 281 para a arroba, lá na Radar Investimentos, e a gente tem também aí um recuo no preço da carne. O pico aconteceu em meados do mês de novembro, com a carne no atacado sendo vendida a 18, isso no levantamento lá da Radar Investimentos, e nesse momento trabalhando a 17,73, com possibilidade de arrefecimento aí. Ou seja, acaba ficando mais difícil, sem o repasse no preço da carne, repassar também para a arroba, e por isso essa estabilidade, talvez apenas uma correçãozinha acontecendo logo no início do mês. Vamos ver, vamos acompanhar. Agora você acompanha comigo o mercado futuro, quais são as sinalizações dos investidores em relação aí o mercado. Novembro está encerrando hoje esse contrato, 281,55, encerra com 0,16% de queda. Dezembro, aliás, começa a ganhar mais liquidez, R$ 273, queda de 0,18%, e o janeiro, olha só, R$ 264, queda de 0,25%. O maio, R$ 256,05, queda de 0,21%, mas o maio, no caso de hoje, não teve uma movimentação, essa movimentação é do início do pregão. O boi gordo, medido pelo indicador CPEA, fechou a sexta-feira, dia 27, a R$ 279,80, teve uma queda de 1,91%, deve corrigir, portanto, para esse patamar dos 280 que está encerrando aí lá na B3. Muito bem, são os números do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, aqui no Notícias Agrícolas.